E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Me digam aí, vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Por favor, me avise aí através dos comentários. Por favor, pessoal. Por favor, me deem sinal de vida. Quero falar um assunto importante com vocês. Por favor. Porra, será que estão me ouvindo? Que o Wi-Fi aqui tá meio ruim. O Wi-Fi está ruim. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certo? Não tá travando? Porque o Wi-Fi aqui tá meio fraco aqui antes de eu começar. Tá bom então? Tá, então beleza. Não, maravilha. Pessoal, ó, quero pedir desculpa pra vocês aí que eu não consegui entrar às 18, né? Eu estou em viagem, como vocês perceberam. Aí pelos stories eu estou em viagem, então vim fazer uma aula aqui de especialização. Coisas novas estão por vir, graças ao bom Deus, né? Graças a Deus aí estou fazendo especializações novas para trazer para vocês mais conteúdo, né? Os trabalhos aqui não param. Estou aqui na casa dos meus pais, né? Mas, então, eu não consegui entrar no horário acordado, mas entrei aqui para passar uma mensagem importante a vocês, tá? Como vocês sabem, essas minhas lives aqui, elas servem aqui como um catalisador pelo processo de maturidade emocional de vocês. E muitos desses processos aqui que eu coloco é exatamente isso aqui, é ouro, tá? Isso aqui é ouro de atendimento clínico. O que eu vou falar para vocês aqui é muito importante, tá? Também quero aproveitar um tempo aqui com meus pais também, né? Que a gente não se vê, a gente mora longe um do outro. Eu fico em São Paulo, eles moram aqui no Rio de Janeiro, em Nikit City. Então, olha, presta atenção, pessoal, presta atenção. Eu vou querer ser mais objetivo hoje, tá? Presta atenção numa coisa que isso aqui muda muito, tá? Eu tenho reparado que à medida que eu coloco conteúdos sobre maturidade, sobre responsabilidade de aceitar a vida aceitar a vida como assumir o peso da vida, tá? No seu sentido de responsabilidade, cada vez mais eu sou atacado, né? Cada vez mais as pessoas tendem a me atacar ou achar, né, que simplesmente falar em assumir responsabilidade na vida, em assumir os seus problemas, em assumir os seus vícios, e impressionante, eu recebo muitas críticas, não de vocês, porque vocês entendem e muitos de vocês se beneficiam do que eu falo, né? Eu não tiro essas afirmações do nada, pessoal, tá? E eu principalmente recebo críticas de psicólogos, né? Eu recebo críticas de colegas de profissão, né? Assim, pessoas vaidosas, pessoas assim, que no final são pessoas assim meio burras no final, né? Que acabam não estudando, acabam não se aprofundando e simplesmente ficam aí presas em discursos e teorias de que a pessoa sempre tem uma patologia, algum problema e ela, então, precisa ser, às vezes nem curada, né? Dependendo da linha terapêutica. E eu recebo muito ataque em relação a isso, né? Recebo muita deboche, desprezo em relação a isso, tá tudo bem. Então, um pouco me fudendo pra esse pessoal. Mas eu não queria que vocês tivessem essa mesma visão pobre que muitos terapeutas, sobretudo os psicólogos, infelizmente, têm dessa visão de que, olha, simplesmente falar para vocês assumirem a responsabilidade de vocês não vai curá-los. E eu digo o contrário, assim, vai curá-los, tá? Vai curá-los. Da minha experiência de atendimento, quando eu chamo, tá? A depender, claro, do contexto que esse paciente se encontra, e a maioria de vocês se encontra nesse tipo de quadro, que é o seguinte, pessoal, vocês precisam amar a responsabilidade de vocês. Eu sempre bato isso na tecla e eu não falo isso à toa, pessoal, tá? Eu tô falando isso com base clínica do que eu percebo. E isso vai ajudá-los muito. Eu sei que, veja, eu atendo muita gente e eu percebo que eu sei que muito do dia a dia de vocês é pesado. Eu sei que vocês estão no trânsito, eu sei que vocês têm filho para criar, eu sei que às vezes vocês têm dores, né? A saúde a gente tem dores no corpo, dores na lombar, não enxerga direito ou não ouve direito. Eu sei que cada um de vocês tem as suas questões, eu sei que vocês têm as dificuldades de vocês, eu sei, isso é normal. Eu também tenho as minhas. Mas veja bem, presta atenção, que isso aqui vai mudar tudo de vocês. De verdade, isso aqui vai mudar tudo. Quando vocês começam a se encarar sobre uma ótica de fraqueza, presta atenção. Quando vocês encaram a realidade como uma ótica de que eu sou fraco,
E as circunstâncias são superiores a mim, que de fato são superiores, mas a questão é o seguinte, eu não consigo responder aos meus problemas. Quando vocês criam esse tipo de estado de espírito, vamos dizer assim, esse estado de espírito de que os problemas quando vêm a mim eu não tenho capacidade de lidar com eles, ou simplesmente eu não procuro lidar com eles, mas simplesmente culpar. Eu desejo culpar então o meu TDAH, eu desejo culpar então a minha ansiedade, eu desejo culpar os meus problemas por causa da minha mãe, eu desejo culpar o mundo por causa do meu pai, eu desejo culpar as coisas por causa do meu marido. Ah, mas eu sou assim, meu casamento tá assim porque o meu marido é assim, assado. Ah, porque assim porque a minha filha não me obedece. Porra, pelo amor de Deus, não é assim, pessoal. Quando vocês encaram a realidade jogando pro lado, né? É como se o mundo sempre oprimisse vocês e vocês não tivessem a possibilidade de agir, a possibilidade, veja bem, a possibilidade de responder. Vocês, aí sim, vocês entram, tá? Vocês entram nesse movimento de adoecimento. Vocês adoecem, sobretudo, o espírito de vocês, tá? Então, aí o pânico vem, crise de ansiedade, tá? A depressão. Vocês começam a se olhar com muito vitimismo. Vocês já percebem que eu xingo vocês, eu brigo com vocês, eu falo alto, eu chamo vocês. É justamente para instigar, para instigá-los, para tacar fogo nesse coração de vocês. Eu faço essas lives desse modo para que eu jogue uma querosene nessa fogueira, para que o coração de vocês entre em chama, para que vocês percebam o seguinte, bom, se o Igor está falando, e funciona na clínica, né? Funciona nos atendimentos para que vocês se inspirem também, em que vocês olhem e falam, cara, não, eu também posso, cara. Né? Eu também posso sair disso. Quem disse então que eu tenho que ser escravo das minhas circunstâncias? Quem disse então que eu tenho que sempre andar com o ombro curvado, né? Falando baixinho, com medo da vida? Não, pessoal. Não. Não façam isso. Não façam isso. Se você estiver doente com síndrome do pânico, não, vai lá, toma remédio, faz seu plano alimentar, vai fazer uma terapia, vai se curar, mas o estado de espírito de vocês tem que ser um estado de espírito de combate. Tem que ser um estado de espírito que vocês não se omitem da vida. Entendam isso aqui, pessoal. Isso aqui é muito importante, é não se omitirem das circunstâncias da vida. Eu não digo que vocês têm que ser super-heróis, né? Que você tem que ser a Mulher Maravilha, que você tem que ser o super-homem. Não é nesse sentido que eu estou falando, mas é no sentido de que é jogar no peito e aceitar aquilo que você pode responder. Você pode responder à vida do seu modo, mas que você não se furte disso, para que você não fuja disso. Porque ao fugir, pessoal, preste atenção, ao fugir vocês abrem um caminho para o trauma, vocês abrem um caminho para o sofrimento, vocês abrem um caminho para a cristalização de problemas que vocês não conseguiram resolver. Porque via de regra, o que é o trauma, pessoal? Preste atenção aqui, preste atenção. Via de regra, o trauma, ele é o quê? Ele é uma situação que você não conseguiu lidar com ela. É uma situação que você não teve recursos, que você não teve habilidades para lidar com ela. E aquilo então fica enraizado. Aquilo é como se fosse uma pedrinha no teu sapato. Entra uma pedra no seu sapato, e o que todo mundo faz se entrou uma pedra no sapato? Você tira, né? Você fica descalço, você tira, vira o sapato, a pedra sai. Né? É o quê? É uma situação de desconforto em que você tem que parar tudo que está fazendo, tirar, né, aquela pedra do calçado e acabou. Você dá um fim àquilo, você soluciona aquilo. Essa é a forma que você soluciona e não incorpora esses traumas. Né? Você não fica traumatizado, você não fica demasiadamente triste, mas você simplesmente resolve aquilo. Então, via de regra, os traumas, eles são isso. Tá, pessoal? Por isso que crianças, elas traumatizam. Quando os pais não são atentos. Quando os pais não são atentos, a criança ela se traumatiza sozinha. Né? Às vezes ela está vivendo uma situação que ela não consegue responder. O que é uma criança? A criança ela ainda não desenvolve todas as suas faculdades humanas, as suas faculdades mentais. Ela ainda não está desenvolvida. Ela precisa do papai, ela precisa da mamãe. Quando a criança tem uma dificuldade, o que ela faz? Ela vai buscar a autoridade, vai buscar o pai, vai buscar a mãe, a vovó, o professor. Não é isso? Ela vai buscar para quê? Não consigo resolver, por favor, me ajude. Quando ela não tem esse recurso, ela não consegue então fazer uma digestão daquilo. E aquilo então somatiza, aquilo fica nela. E vira um trauma. Vocês estão entendendo aqui, pessoal? O que eu digo a vocês é o seguinte, vocês precisam responder. Igor, mas eu não sei como. Mas veja bem, isso aqui muda tudo. Quando você deseja, você tem esse ímpeto de eu preciso resolver, eu preciso pelo menos ir ao combate, eu preciso muito bem olhar para isso, vocês têm muito mais chances de não viver essas circunstâncias ao modo traumático. Entende aqui?
vocês simplesmente vocês deixam aquela situação passar, e vocês passam a digerir, vocês passam a entender, vocês passam a compreender. Isso é um que o sujeito maduro emocionalmente faz. E veja bem, isso é uma coisa muito fácil de se fazer, na verdade. Tá? Na verdade, muito simples de se fazer. Basta uma decisão, basta estar atento a isso para que você então consiga lidar com aquela tensão. Vocês estão conseguindo pegar aqui, pessoal, o que eu estou falando para vocês? Essa é a diferença. Então, quando vocês entram nessa linha vitimista, numa linha de que tudo dói, que tudo me machuca, eu não aguento, é difícil ser mãe, é difícil ser pai, é difícil trabalhar, é difícil acordar cedo, é difícil morar em cidade grande, é difícil morar em cidade pequena, porque todo mundo fala mal de mim, porque ninguém fala mal, porque ninguém fala de mim, porque isso, porque me falta dinheiro, porque eu tenho muito dinheiro, porque eu tenho isso, porque eu tenho isso. Vocês percebem? Essa postura que vocês criam é uma postura perfeita para adoecer o espírito de vocês. E não permitam que isso aconteça. Eu não aposto, tá? Como a minha linha de cura, a minha linha terapêutica, eu não aposto, tá? Eu não aposto numa certa desculpa. Uma desculpa do problema da vida de vocês. E quando os meus pacientes compram isso, entendem isso, eles vão para o caminho de cura. É impressionante. E claro, eu não atendo vocês individualmente aqui, então eu estou falando de forma genérica, tá? Apostem na força de vocês. Mas não na força que vocês... Prestem atenção aqui. Não na força que vocês irão resolver 100% da vida de vocês. Mas é na aposta de que vocês não vão virar as costas e simplesmente se deixar apanhar. Entende aqui? Vou então deixar por último aqui um último exemplo. Você viu? Voltou? Voltou? Eu vou deixar o último exemplo aqui, uma figura, para que fique na cabeça de vocês. Tá? Estão me ouvindo? Por favor, me avisem. Tudo certo? Tudo certo? Tá, beleza. Então assim, eu vou deixar uma figura para vocês, tá? Uma figura para ficar sempre na cabeça de vocês quando vocês estiverem diante de uma situação muito difícil. Diante de uma fase muito difícil. Vocês viram? Quando vocês peguem uma situação de dois lutadores. Eles sobem no ringue, sobem no octógono ali. Qual é a postura que ambos os lutadores têm quando eles se enfrentam? Eles ficam o quê? Com a guarda. E eles ficam o quê? Eles ficam com a guarda e eles se olham de frente. Não é assim? Por mais que um dos dois esteja apanhando, vocês já prestaram atenção nisso? Quando um dos dois está apanhando, ele está passando um aperto ali na luta, ele mantém o quê? Uma postura, o quê? Um olhar de frente, ele continua olhando para o adversário. Não é isso? Ele continua olhando para o adversário. Por quê? Ao primeiro sinal, quando aquele sujeito que está apanhando, ele vira de lado, ele faz assim, ele praticamente perdeu a luta. Porque o adversário vai engolir ele. Porque essa postura essa postura aqui, caindo, é uma postura de quê? De fraqueza. É uma postura que deixa você indefeso. É uma postura que não permite você reagir. Tá entendendo? Então quando você vira de costas e se fecha, é uma reação de quê? Somente de autodefesa e sobrevivência. E é o que a maioria de vocês fazem. Quando vocês vivem, às vezes vocês vivem uma vida inteira ao modo casulo, a esse modo de defesa, esse modo meio acovardado. Tá entendendo? Vocês se fecham, vocês ficam assim. Quando vocês ficam assim, vocês não conseguem defender, você não consegue desferir um soco, você não consegue agarrar, fazer um clinch, jogar no chão o adversário. Entende? E a questão aqui é a vida e as suas circunstâncias, então é olhar de frente. Presta atenção, essa postura de olhar de frente o que está acontecendo, sem nenhuma arrogância, mas com muita humildade, prestar atenção no que está ocorrendo, isso já é o suficiente para te dar a possibilidade de responder às suas questões. De dar a possibilidade de corrigir o que deve ser corrigido e aceitar aquilo que não pode ser modificado. Ao invés de vocês viverem a vida sempre de modo acovardado, sempre uma situação é sempre traumática, uma situação é sempre difícil, veja bem, não é nesse sentido. É claro, haverão situações que elas serão muito maiores do que vocês e caberá cada um a aceitar as coisas como elas são, não é isso? E existem situações que elas podem ser respondidas. Tá? Então vocês, preste atenção, vocês ao encararem a vida desse modo, vocês vão começar a perceber que o espírito de vocês será menos perturbado.
Vocês se perturbarão menos com as vicissitudes da vida. Então pode vir qualquer desafio que você vai encarar de frente. Isso não significa que você não terá medo, mas significa que você não irá se omitir. Pegou aqui? Isso significa que você não irá fugir. Isso muda tudo. Isso muda toda uma postura. Vocês estão entendendo aí? Beleza, pessoal? Tá? Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Mandem aqui nos comentários, por favor. Eu só queria realmente passar essa mensagem para vocês. Ela é muito simples, mas eu queria que vocês meditassem sobre, porque isso faz uma diferença absurda. Veja bem, podem mandar perguntas aqui, que eu quero apontar mais uma coisa. A maioria dos pacientes que eles têm resultados rápidos na terapia são aqueles pacientes que eles encaram com um certo otimismo, né? Eles encaram com um certo otimismo as suas dificuldades, né? Eles falam assim: Igor, eu quero muito mudar, Igor, eu quero muito melhorar, me ajuda a enxergar isso, me ajuda a encarar o que eu preciso fazer, né? O que eu preciso enxergar que eu não estou enxergando. E via de regra, quando essas pessoas elas aceitam e fazem, é impressionante a melhora delas. É uma melhora muito rápida. É uma melhora assim, é numa curva ascensional. Por quê? Simplesmente por uma postura de amar as responsabilidades, amar os seus problemas. Tá, pessoal? Isso aqui faz toda a diferença. Beleza? Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Beleza, pessoal? Então, olha só, como eu estou em viagem, né? Daqui a pouquinho eu vou descansar 2 horinhas, 3 horinhas, eu vou pegar o carro e vou voltar para a minha terrinha. Então aí eu vou pegar umas 8 horas de viagem, mais ou menos, de carro, né? Então eu preciso descansar, tá bom, pessoal? Espero que o recado tenha sido dado, tá? Quero convidá-los também a fazer parte do meu programa de amadurecimento. Epa, voltou? Estão me ouvindo? Vamos lá, pessoal. Quero convidá-los também para o meu programa de amadurecimento emocional, tá? O que se chama o Curso MIM. Ele é um programa de amadurecimento emocional. A gente se encontra de 15 em 15 dias, 2 quarta-feiras do mês. A gente vai sempre aprofundar, né, sobre algum tema, sobre um conteúdo, com calma, com maturidade, entrando em conteúdos delicados, entrando em conteúdos polêmicos, muitas vezes. Então a gente passa por corpo físico, saúde, relacionamento, família, Deus, tudo que você possa imaginar, né? Então, vocês estão convidados, as inscrições aí estão abertas, tá bom, pessoal? Então, se vocês quiserem fazer parte dos meus alunos, vamos aí amadurecer essas emoções e vai ser uma honra receber vocês, tá, pessoal? Beijo, a gente vai se falando e participem sempre da caixinha para enriquecer esse debate aqui do amadurecimento. Beleza, pessoal? Beijo, amo muito vocês, tchau, tchau.